Muito bem, irmãos, boa noite. É um prazer estar com os irmãos novamente. Eu agradeço ao pastor Rômulo pelo convite, agradeço também à diretoria da igreja, a direção, o carinho dos irmãos e a confiança depositada em mim para trazer este assunto tão importante, um pouco complexo também, falar sobre o passado, o presente e o futuro de Israel. Então aqui vão os meus agradecimentos ao pastor e a toda a direção. E eu agradeço o carinho dos irmãos também, o irmão Davi, que tem dado uma atenção para mim desde ontem. Que Deus o abençoe grandemente. Bom, eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou de São Paulo mesmo, capital. Me converti no dia 30 de novembro de 96 no Templo Batista, em Vila São José. E temos uma família que era de lá também, o irmão Toninho, a irmã Inês, a Jaque, a Viviane, que não mora aqui, né, mas em outra cidade. Eu falei do Toninho que está muito bem, mas a irmã Inês está muito bem também, viu? Muito bem preservado aí. Os irmãos estão sendo abençoados pelo Senhor, nosso Deus. Então me converti no dia 30 de novembro de 96. Eu tinha 19 anos na época, estava no auge da adolescência, mas eu ouvi o Evangelho, fiquei maravilhado com a eternidade, com o céu, com a própria pessoa do Senhor Jesus, e eu quis me entregar ao Senhor Jesus. Estou servindo a Ele há 28 anos praticamente, e desde o início eu já me envolvi na obra local ali da igreja. Em 2000 eu entrei no seminário, em 2002 eu me formei, em 2013 eu fiz um outro curso teológico, e já em 2004 eu assumi a presidência do Templo Batista. Lembra, né, irmão Toninho? Aí fui pastor lá por 10 anos, de janeiro de 2004 a dezembro de 2013. Em 2014 eu deixei o pastorado para trabalhar como missionário. Então hoje eu estou atuando ali em São Paulo mesmo. Sou membro da mesma igreja, nunca deixei de ser membro. Sou membro e trabalho como missionário ali em São Paulo mesmo. Então desde 2014 tenho atuado através do ministério chamado Luz para o Oriente. É um ministério voltado para povos do Oriente Médio. Inclusive em 2012 visitei Israel, fiquei um mês lá, entre Israel e Jordânia. Em 2013 visitei Israel de novo. Visitei o Egito, Jordânia, Israel e Turquia. Então fiz uma imersão cultural, e de lá para cá tenho estudado, tenho aprendido. A vida é um eterno aprendizado, a gente nunca deixa de aprender. Então a gente tem que ter isso em mente, sempre tem algo novo para nós aprendermos. Então é um prazer estar aqui para falar deste assunto. Não sei tudo, o único que sabe tudo é o Senhor Jesus, amém? Agora uma coisa eu garanto: qualquer pergunta que você me fizer, você não vai ficar sem resposta, mesmo que seja não sei, mas eu vou responder, tá? Então sem problema, se eu não souber, vou correr atrás e te respondo depois. Então é muito bom estar aqui tratando desse assunto. É um assunto que eu gosto, e desde 99 praticamente eu tenho me aprofundado, tenho estudado sobre esses assuntos relacionados ao Oriente Médio. Como o pastor Márcio falou, pela manhã eu falei sobre o passado e o presente de Israel, baseado em Romanos capítulo 9 e capítulo 10. Agora, neste momento, eu vou falar sobre o futuro de Israel, baseado no capítulo 11. E falando ali do passado de Israel, que trata da sua eleição, da sua escolha, e nós vimos ali por que Deus escolheu Israel, com vários propósitos, para a sua própria glória, para que Israel desse o testemunho diante de todas as nações do único Deus verdadeiro, porque a única nação que servia o Deus verdadeiro era a nação de Israel. Porque o Egito tinha o seu Deus, a Babilônia tinha o seu Deus, a Assíria tinha o seu Deus. Cada nação tinha o seu Deus. A única que servia o Deus verdadeiro era a nação de Israel. Por isso a gente vê lá o Salmo 33, 12: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, que habita nos céus e que criou todas as coisas. Então Deus criou Israel com vários propósitos, principalmente para trazer o Salvador ao mundo. Lembram disso? Aqueles que estavam pela manhã. Então Deus tinha que mandar o Salvador, e esse Salvador tinha que nascer em um determinado local, de uma mulher, de um povo, de uma nação, em uma determinada região. Então para isso Deus foi selecionando pessoas, lugares e também eventos. Nós vimos lá que dos 2 filhos de Abraão, Esaú e Jacó, pela lógica o Senhor Jesus teria que vir de quem? De Esaú, mas Deus não escolheu Esaú, escolheu Jacó.
Aí entra também a soberania de Deus. Por que Deus escolheu Jacó? Porque Ele quis. Essa é a resposta. Porque Deus é soberano, tá? Onde manda capitão, não manda marinheiro, tá? Então Deus está acima de tudo e de todos, então Ele faz o que Ele bem entende. Lembrando que a eleição ali não trata de salvação individual, nem mesmo de Jacó ou de Esaú. A eleição ali era para formar uma nação. Então, em vez de escolher Esaú, Deus escolheu Jacó. E aí Jacó teve 12 filhos. Dos 12 filhos, quem é que Deus escolhe para trazer o Salvador? Judá. Dentre várias cidades em Israel, Deus escolhe uma cidade para nascer o Salvador. Que cidade que era? Belém. Belém de Judeia. Não era Belém do Pará não, tá? Tem gente que acha que é Belém do Pará aqui. Entrevistaram um jogador e perguntaram: de onde você é? Eu sou de Belém do Pará, de onde nasceu o Senhor Jesus. Mas está equivocado, tá? Ele nasceu em Belém da Judeia, lá no Oriente Médio, em Israel. Então o Senhor Jesus era judeu. A própria mulher samaritana disse: como sendo tu judeu? O Senhor Jesus não era palestino, ele veio da tribo de Judá e ele era israelita. Então a gente vê no capítulo 9 a soberania de Deus. Nós vimos que Deus prometeu terra, descendência e bênçãos para Abraão. Depois ele reforça isso para as 12 tribos e depois também para as nações. Para Isaac e Jacó ele vai reforçando essas promessas. Então a gente viu também que território que Deus prometeu, do rio do Egito até o grande rio Eufrates, que hoje, olhando aí na geografia, pegaria um pedaço do Líbano, da Síria, da Jordânia, do Iraque e também da Arábia Saudita. Só que hoje Israel não ocupa nem 10% daquilo que Deus prometeu. E por que não ocupa? Por causa da apostasia. Israel foi rebelde, e dentro das alianças com Abraão tinha a aliança da terra. O que era isso? Se Israel fosse obediente, ia permanecer na terra. Se fosse desobediente, Deus ia espalhar Israel pelo mundo inteiro. Foi o que aconteceu. Por isso que tem judeu hoje nos Estados Unidos, aqui no Brasil, na Argentina, em várias partes do mundo, inclusive em países árabes. Tinha muitos judeus. No Irã tinha judeu, no Marrocos, eu mesmo conheço um judeu do Marrocos, tanto que ele tem até a pele um pouco mais escura, né? Por conta da perseguição religiosa, esses judeus saíram desses países. Então Deus prometeu um determinado território, porque ele ia formar uma nação, ia formar um povo, para desse povo trazer o Senhor Jesus. E é interessante, irmãos, que dentro aí dessas promessas, quem viu aqui o arco de Deus, quando a gente estava chegando aqui? Vocês viram ou não? E é arco de Deus, tá? Arco da aliança, não é arco-íris. Esse íris aí não tem nada a ver com a palavra, tá? O arco de Deus. E quando a gente vê o arco nas nuvens, a gente lembra de algo, né? Do que você lembra? Da aliança que Deus fez com quem? Com Noé, lá no capítulo 6 de Gênesis, a primeira vez que aparece a palavra aliança. E qual foi a aliança? Eu nunca mais vou destruir o mundo com águas. Então, ao contemplar o arco aqui de Deus, o que eu já lembrei? Do dilúvio, da aliança que Deus fez. Então pode ficar tranquilo, está chovendo agora aí, né? Mas pode ficar tranquilo que não vai ter outro dilúvio, tá bom? Fique tranquilo, fique calmo. Deus não vai mais punir o mundo com dilúvio. Isso não quer dizer que Ele não vai punir o mundo de novo. Não vai ser com dilúvio, agora vai ser com fogo. A Bíblia fala sobre isso. E se você tem dúvida de que Deus é fiel, é só você olhar aqui para o arco de Deus. Deus não tem sido fiel? E vai continuar sendo fiel. E se você tem dúvida da fidelidade de Deus, olha para Israel. Israel é uma amostra da fidelidade do Senhor. É incrível, irmãos, como que Deus tem preservado esse povo ao longo dos milênios, dos séculos e ao longo das décadas. Preservou ali debaixo do império assírio, do império babilônico, do império medo-persa, do império grego, do império romano e de todos os outros impérios que surgiram. Deus preservou Israel ali contra os cruzados, contra a Inquisição. Quando teve a Inquisição, Deus preservou esse povo. Preservou durante o nazismo. Preservou ou não preservou? Apesar de terem morrido ali tantos judeus, né, durante o Holocausto. Como que Deus tem preservado este povo? Tem preservado agora contra atentados terroristas. Então Israel é uma amostra de que Deus é fiel.
E Ele tem sido fiel comigo. Tem sido fiel com você? Olha, Deus tem cuidado de mim, viu? Pelo jeito está cuidando dos irmãos também. Ó, todo mundo corado aqui, bonito, né? Quem tomou café da manhã hoje aqui? Eu tomei. Quem almoçou? E eu almocei muito bem, viu? Com o pastor aqui, pastor Carlos, pastor Davi também. Quem tomou o lanchinho da tarde? Talvez você não tomou por opção, né? Então olha como que Deus tem cuidado de nós. Quem tem roupa aqui para vestir? Com certeza você tem, né? Um calçado, uma casa para morar. Então tudo isso é a mostra da fidelidade do Senhor. E para a igreja, lá em Hebreus diz: não te deixarei, nem te desampararei. Então Israel é uma mostra da fidelidade do Senhor. Então, entendendo aí no capítulo 9, esse pacto que Deus fez com Israel, que é eterno, não pode ser invalidado. Eu dei aqui aquela ilustração, Deus assumiu a parte dele e a parte de Israel também. Então a existência de Israel não depende de Israel, do seu poder bélico, da sua tecnologia, do seu exército, depende única e exclusivamente do Senhor. Eu digo que o Iron Dome de Israel, o domo de ferro, é a mão de Deus, é Deus que protege aquele país. Desse tamanhozinho aqui, né? Você olha no mapa ali, quase não acha, né? Menor do que o menor estado brasileiro, Sergipe, e ninguém consegue destruir essa nação. E nem vai conseguir, porque Deus guarda e preserva aquele povo. Por quê? Porque o judeu é bom? Porque o judeu é melhor do que o brasileiro? Não. E o brasileiro é tão mal quanto o judeu é tão mal quanto o brasileiro. E o judeu é tão mal quanto o palestino é tão mal quanto o judeu, como eu falei hoje pela manhã. O judeu é uma amostra do que é a raça humana. A Bíblia fala que Deus encerrou todo mundo debaixo do pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amém ou não? Você concorda comigo? Romanos 3:23, porque todos, judeu e gentil, pecaram, ofenderam a Deus, e todos carecem da glória de Deus e também da salvação em Cristo Jesus. Então, entendendo isto, falando aqui do presente, da apostasia de Israel, fazendo uma breve recapitulação, qual é a atual situação de Israel? Israel está em apostasia. A maior parte do povo judeu está em rebelião, em rebeldia contra Deus. Só que também o brasileiro está em rebeldia, o americano está em rebeldia, o argentino está em rebeldia, o árabe está em rebeldia, as nações estão em rebelião contra Deus. O salmo que o pastor leu hoje, Salmos 22, fala ali da rebelião das nações contra Deus e contra o Senhor Jesus. As nações querem ser independentes de Deus, elas querem serem prósperas, independentes de Deus. E até fala lá, né? Deus, ele tem senso de humor. Com esse anseio das nações se rebelarem para guerrearem contra Deus, a Bíblia fala que Deus dá risada das nações. Porque Deus vê as nações como se elas fossem, os seres humanos como se fossem gafanhotos, né? Coisas pequenas e insignificantes também. E agora, nesse momento, então, vou falar sobre o futuro de Israel. Irmãos, eu não sei o que vai acontecer com o Brasil amanhã, daqui uma década, daqui um século, mas eu sei o que vai acontecer com Israel. A Bíblia nos revela o que vai acontecer com Israel, e a única entidade que pode conhecer o futuro com precisão e exatidão é a igreja do Senhor Jesus, através da palavra. Por que eu posso conhecer o futuro de Israel? Porque a Bíblia revela o futuro de Israel e das nações de um modo geral também, como revela o futuro da igreja. E para esse momento nós temos ali um esboço do versículo 1 ao 6, vou falar sobre o remanescente de Israel, que é um pequeno grupo de fiéis, que aparece em tempos de apostasia. A cegueira de Israel, eu falei hoje pela manhã também, como Israel rejeitou a justiça de Deus, Israel, na sua cegueira espiritual, tenta ganhar a salvação através de obras, através de rituais, através de sacrifícios, pela sua própria sabedoria e inteligência também. E eu vou falar aqui um pouco sobre a queda de Israel e a exaltação dos gentios, a salvação e a glória de Israel, e a glória e o louvor a Deus, fechando todo esse assunto aqui. Irmãos, Israel é a única nação que tem garantia de existência. Se você ler em Jeremias, capítulo 31, do 35 ao 37, Deus fala que enquanto o sol e a lua estiverem exercendo a função pelas quais eles foram criados, né, para o sol para iluminar o dia e a lua para iluminar a noite. Então, enquanto eles estiverem exercendo esses papéis,
Israel vai existir diante de Deus. Hoje o sol não se levantou? Com certeza não se levantar amanhã, porque vai estar nublado, mas o sol está aí, né? E a lua também. Então eles estão exercendo. Então enquanto isso, Israel vai existindo e vai existir para todo o sempre. Acho que foi o pastor José Infante, ele escreveu um livreto assim, Israel, a nação eterna, baseado neste texto que eu acabei de mencionar para os irmãos. Então, vendo esse esboço aqui, agora entrando no texto, eu procurarei ser bem breve, até meia-noite eu termino, tá bom? Brincadeira, fiquem tranquilos. Aí alguém diz, não, você pode ficar pregando, aí vai todo mundo embora, a gente fecha as portas, e você fica sozinho aí pregando. Então, falando aqui, irmãos, sobre o remanescente, pela manhã eu falei que remanescente é um pequeno grupo de fiéis que aparece em tempos de apostasia. Falando como nação, a nação está em rebeldia. Só que existe em Israel um pequeno grupo de fiéis, o remanescente, o judeu que creu no Senhor Jesus como Messias, como seu Senhor e Salvador. Como em toda a história de Israel, houve o remanescente. A maior parte estava em apostasia, em rebelião contra Deus, mas sempre tinha um remanescente. É tanto que Paulo cita Elias aqui. Lembram de Elias? Estava na caverna. Alguns até colocam ali que ele estava quase já em depressão, se lamentando. Ó Senhor, mataram os seus profetas, porque Jezabel queria matar todo mundo, né? Até os profetas, né? Ele lá se lamentando, tudo, mataram os seus profetas, só eu fiquei, né? Aí Deus vai lá, calma Elias. Não, Elias, fica tranquilo, eu reservei 7.000 que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Então tinha um grupo de remanescentes, um pequeno grupo de fiéis em meio à apostasia, como hoje também no período da igreja. Irmãos, a coisa está feia. Muitos crentes estão se apostatando da fé. E a coisa até mais grave, hein? Timóteo fala que muitos estariam dando ouvidos a doutrinas de demônios. Olha que coisa. Coisas esquisitas acontecendo dentro das igrejas e muitos cristãos dando ouvidos a essas coisas. Mas graças a Deus também que há um pequeno grupo de fiéis. Muitos estão se apostatando, mas muitos ainda permanecem fiéis à palavra do Senhor. Muitos ainda permanecem fiéis à sã doutrina, fiéis a Deus e também ao Senhor Jesus. Para os irmãos terem uma ideia, eu estava ouvindo um irmão aí que ele tem muito conhecimento, já foi para Israel aí mais de 60 vezes, e ele tem colocado uma coisa muito interessante. Ele falou que tem acontecido algo que nunca na história aconteceu. Um número muito grande de judeus se convertendo ao Senhor Jesus. Já chega um número de 1 milhão de judeus que creem no Senhor Jesus como o Messias de Israel e Salvador do mundo. Olha que bem, irmãos. Então talvez seja um sinal aí de que realmente o Senhor Jesus está voltando. Essa conversão em massa de judeus, inclusive até muitos muçulmanos também estão se convertendo, tendo um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Deus está trabalhando, irmãos. Às vezes a gente acha que Deus não está trabalhando, mas Deus está trabalhando. O Senhor Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E quando nós oramos, Deus ele trabalha mais ainda a nosso favor e a favor da sua igreja. Então é interessante isso aqui, tem pelo menos aí 1 milhão de judeus que creram no Senhor Jesus. E Paulo se coloca como remanescente aqui também. E ele faz uma pergunta retórica, né? Porventura rejeitou Deus o seu povo? Que povo é esse aqui? Está se referindo ao povo de Israel. Ele pergunta e ele mesmo responde, de modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então ele diz ali que ele era um israelita da tribo de Benjamim. Eu até coloquei pela manhã que Moisés teve o mesmo sentimento que Paulo. Teve um grande pesar no seu coração pela apatia, pela incredulidade do povo judeu. Só que Moisés era da tribo de Levi e Paulo da tribo de Benjamim. Aí ele coloca no versículo 2, Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz a Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares, e só eu fiquei e buscam a minha alma. Mas que ele diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Então Paulo não estava sozinho naquele período, logo no começo da história da igreja, e hoje também tem o remanescente, que é o judeu que crê no Senhor
Jesus. Eu peço para o irmão colocar ali tem pelo menos 2 frases que eu gostaria de ler. Acho que eu vou pular. Eu vou ler só essa daqui, as outras eu vou pular. Se alguém tiver interesse nesse material, eu vou mandar para o irmão ali, tá? O que está no computador. Se alguém tiver interesse, pega com ele, é de graça, tá? Não tem custo nenhum. De graça recebeis, de graça dai. Amém? Deus me deu de graça e eu repasso de graça também, sem problema nenhum. Porque tudo é do nosso Deus e é para Ele, é para a edificação da igreja do Senhor Jesus. Então olha que interessante essa frase. Todas as coisas são mortais, menos os judeus. Todas as outras forças se vão, eles ficam. Qual é o mistério da sua imortalidade? É o Senhor nosso Deus, é o Senhor Jesus que tem preservado este povo. Agora, irmãos, Israel, como eu coloquei, até o pastor leu aqui o texto, capítulo 11, do versículo 25 ao 27, que fala da conversão de Israel. Mas coloca a estátua ali para mim, irmão, por gentileza, a imagem. A apostasia, eu vou olhar aqui, irmãos, que eu não estou enxergando muito bem ali, a gente vai envelhecendo, a vista já não é mais a mesma, tem que usar óculos. Ótimo. Então a apostasia vai ter um fim, um dia, quando os tempos dos gentios acabarem. O que significa isso, os tempos dos gentios? Daniel interpretou essa estátua, que ela representava uma sucessão de reinos. E durante esses reinos, Israel teve muitos problemas. Muitos judeus foram levados para o cativeiro, e essas nações oprimiram o povo de Israel. Então, quando vai acabar a apostasia de Israel e haverá uma conversão nacional? Quando Israel deixar de ser oprimido por essas nações, que começou lá com a Babilônia, com os medo-persas, com os gregos, o Império Romano, que está ali as 2 pernas, porque o Império Romano foi dividido em um determinado momento da história, e no futuro ainda o Império Romano reavivado, que é o pé aqui, que é partes de barro e partes de ferro, vai ter uma parte forte e uma parte fraca desse governo, que vai surgir durante o período da tribulação. E onde nós nos encontramos na estátua, nessa sucessão de reinos? Entre o calcanhar, entre a canela e a panturrilha, vamos colocar assim, né? E o pé. Então a gente está no intervalo de tempo aqui. Esse governo será futuro. Então quando vai acabar a apostasia de Israel? Quando o Senhor Jesus voltar e eliminar todos esses reinos, né? De trás para frente. Eu não sei se tem uma outra imagem aqui mostrando isso. A Bíblia fala que uma pedra veio sem intervenção de uma humana e destruiu a estátua, né? Começando ali pelo Império Romano reavivado, aí trazendo para trás o Império Romano, os gregos, medo-persas e também os babilônicos. E outros reinos também governaram ali sobre Israel. Que aí tem o Império Britânico, o Império Otomano, os mamelucos, os cruzados, os árabes que dominaram ali de 636 até 1099. Então os árabes dominaram ali muito depois de Israel, os árabes chegaram ali. Inclusive o Domo da Rocha foi construído também no século 7, né, que os muçulmanos alegam ali que a terra é deles. Mas na verdade aquele território, doa a quem doer, aquela terra pertence aos judeus, pertence a Israel. Não podemos negar aquilo que a Bíblia diz, tá? Eu até fiz um curso uma vez e o professor tinha uma pergunta lá no curso, que eu fiquei com expectativa para ouvir o que ele ia dizer. A quem pertence a terra prometida? Sei que ele enrolou, deixou para a última aula, ele falou, a terra prometida pertence a Deus. Ou seja, saiu pela tangente, né? Não quis assumir a responsabilidade. É lógico que pertence a Deus. O universo pertence a Deus. O globo terrestre pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. Mas aquele território do rio do Egito até o grande rio Eufrates, ele deu para um povo específico, porque ele ia formar uma nação. E uma nação precisa ter um território. Por isso que tem essa guerra lá agora em Israel. Os palestinos querem o quê? Um território para formar uma nação palestina. Só que o problema, eles querem Jerusalém como a capital do seu país. Aí, minha amiga, aí não tem negociação. Porque os judeus também não vão abrir mão de Jerusalém, é uma questão de honra dos dois lados. Agora, a quem pertence Jerusalém? Em primeiro lugar, pertence ao Senhor Jesus. Ele falou, não jureis por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E vai ser a sede do seu governo lá no milênio.
Mas pertencendo ao Senhor Jesus, automaticamente também pertence aos israelitas e aos judeus, porque há mais de 3.000 anos atrás, Davi colocou Jerusalém como a capital indivisível de Israel. Então olha como que as coisas vão ficando mais claras para nós, né? Então a terra ali pertence aos judeus. Então teve o Império Árabe, o Império Bizantino e o Império Romano, e os quais eu já mencionei aqui. Então, irmãos, a apostasia total de Israel só vai acabar quando o Senhor Jesus voltar e essas nações deixarem de dominar a terra de Israel. Agora olha como que as coisas já vão acontecendo. Em 1967, Jerusalém Oriental até aquela data estava sob o poder da Jordânia. Só que na Guerra dos 6 Dias, Israel tomou a cidade de Jerusalém, tomou de volta aquilo que já lhe pertencia. Então aos poucos a gente vai vendo aí que as coisas estão caminhando para estar sob o total domínio mesmo de Israel. Então desde 1967, Jerusalém já está aí aos poucos se tornando, ficando debaixo do domínio dos judeus. Deixa eu voltar aqui para o outro. O irmão pode colocar um gráfico, só para a gente visualizar onde nós estamos na história. Porque eu falei aqui da estátua, né? Quando que o Senhor Jesus volta? Nós estamos aqui, a igreja vai ser arrebatada, tem o período da tribulação, que eu vou falar um pouco mais daqui a pouco. Então o Senhor Jesus ele volta aqui no fim da tribulação. Então nesse momento, aí aquilo que o Senhor Jesus falou para os judeus: desde já vocês não me verão mais, até que vocês digam naquele dia, Baruch rabá Bishem Adonai, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então quando o Senhor Jesus voltar, os judeus vão olhar e vão reconhecer que aquele que está vindo é o seu Messias prometido nas escrituras judaicas, que foi prometido ali na Torá, nos Salmos e também nos profetas, e eles vão chorar, vão se lamentar e vão se converter ao Senhor Jesus. E vai haver um grande avivamento no Oriente Médio. Irmãos, talvez você esteja orando aí pelo Oriente Médio para que haja paz, mas paz permanente e verdadeira no Oriente Médio só quando o Senhor Jesus voltar. Eu tenho contato com árabe, tenho contato com palestino, e recentemente eu falei para um amigo meu palestino. Fui lá, visitei ele, e vira e mexe eles cutucam. Querem saber qual é a nossa opinião em relação à guerra, em relação ao conflito entre árabes e israelenses. E aí, essa questão, o que você acha, né? Aí conversa vai, conversa bem. Eu falei, meu amigo, é o seguinte, chamo ele de irmão, né? Mas ele é muçulmano, e ele me chama de irmão também, né? É o carinho que um tem pelo outro. Amo muito eles. É uma família que eu já tenho ajudado aí desde 2020, eu acho. Falei, meu irmão, é o seguinte: ninguém vai dar jeito ali no Oriente Médio. Não tem homem que dê jeito no Oriente Médio. Só quem vai dar jeito ali é o Senhor Jesus. E a gente está caminhando para isso, tá? A gente já está caminhando aí para o fim de tudo. E o Senhor Jesus vai voltar e ele vai estabelecer a paz dele ali. E um outro amigo meu também, palestino, e ele concordou comigo. Falou, irmão, eu estou acreditando nisso também, porque a gente já não tem mais esperança de que algum homem dê jeito ali no Oriente Médio. E um outro amigo meu também, palestino, bem radical assim, é contra Israel de uma forma terrível, né? Uma vez ele me perguntou também, e aí, pastor Ricardo, como é que fica essa situação? Eu falei, meu amigo, é o seguinte, só o Senhor Jesus vai dar jeito ali. Aí ele chamou a atenção dele, eu já fui para a Bíblia, fui falando das profecias messiânicas, fui lá para Isaías, falei que 700 anos antes do Senhor Jesus nascer, um profeta já falava dele. Aí ele ficou maravilhado, eu acabei pregando o evangelho para ele, mas ele não se converteu ainda. Então a gente pode usar essas situações para pregar o evangelho do Senhor Jesus. E o que eu tenho aprendido, irmãos, nós temos que falar a verdade. Precisamos ser abertos com as pessoas, porque às vezes a gente fica tentando, vamos orar, mas a pessoa está vendo que já não funciona, entendeu? Então a gente tem que ir já direto ao assunto, ser claro, objetivo e direto. Só quem vai dar jeito no Oriente Médio, só o Senhor Jesus. E vai haver ali um grande avivamento, porque os judeus vão se converter, muitos árabes vão se converter também. Lá em Isaías fala que vai haver uma ligação do Egito com Israel, com a Síria também. Os descendentes de Ismael vão levar suas riquezas para o Senhor Jesus durante o milênio. Vai ser uma coisa fantástica, uma coisa tremenda quando o Senhor Jesus voltar.
e estabelecerá paz em Israel, em Jerusalém, em todo o Oriente Médio, e vai se estender para o mundo inteiro. E é interessante, irmãos, enquanto não houver paz em Jerusalém, não haverá paz no mundo, porque a bênção começa com o judeu e dali vai para o gentil, como também o juízo começa com o judeu e depois vai para o gentil. Tanto a bênção quanto a maldição começa com o judeu. Então grave isso aí, anote: enquanto não tiver paz em Jerusalém, não haverá paz no mundo. Por mais que a gente ore, a paz só virá quando o Senhor Jesus. Agora, lógico, enquanto a paz externa não vem, podemos ter a paz interior. Amém ou não? Eu tenho paz interior. A gente vai vendo tudo aí o que acontece. Senhor, me ajude, tenha misericórdia de mim. Aí eu vou para a palavra de Deus, começo a orar. Teve um dia, acho que foi esses dias mesmo, eu orando ali, estava meio angustiado, meio perturbado. Senhor, me ajude, que eu estou meio estressado aqui, estou meio perturbado, estou em conflito comigo mesmo, com o que está acontecendo aqui. Orei, li a palavra, aí você sente aquele refrigério ali, Deus te acalmando, o Espírito Santo que habita em nossos corações, trazendo ali o conforto e o consolo e o sustento para todos nós. Mas a paz mundial, só quando o Senhor Jesus voltar. Enquanto isso, a gente vai pregando o Evangelho e vai se dedicando ao Senhor, lendo a sua palavra e orando também. Agora é interessante, algo que eu não falei pela manhã: apesar da apostasia de Israel, enquanto não vem a sua conversão nacional, 11:29 fala que, deixa eu ver se eu estou no lugar certo aqui. Não, o versículo 28. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós. Ou seja, o judeu é inimigo do Evangelho por causa do crente gentil. Mas quanto à eleição, que nós vimos no capítulo 9, pelo fato de Israel ter sido eleito por Deus, escolhido e recebido promessas, amado por causa dos pais. Então o povo judeu ainda é amado por Deus por causa do quê? Por causa dos pais, dos patriarcas, das promessas que Deus fez para Abraão, Isaque e Jacó, e as 12 tribos para toda a nação. Então é importante entendermos isso aqui, tá? Que Deus não abandonou Israel, Deus tem planos ainda para Israel, e haverá uma conversão nacional de Israel. E no versículo 31 e 32 fala da misericórdia de Deus. Deus no passado, no Antigo Testamento, foi misericordioso com Israel. E como foi misericordioso? E paciente e gracioso. Tem gente que acha que a graça é só agora no período da igreja, né? Não, mas é graça do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse. Deus foi gracioso com Adão, foi gracioso com Eva, né? Só que também é juízo do começo ao fim. A Bíblia começa com espada e termina com espada. Lembra da espada lá no Éden? E termina em Apocalipse capítulo 19, o Senhor Jesus ali com a espada que sai da sua boca. Então é graça do começo ao fim e também juízo do começo ao fim, porque Deus é amoroso, mas Ele também é justiça. Amém ou não? E lamentavelmente hoje em dia só se fala do amor de Deus, mas tem que falar também do outro atributo, da justiça de Deus. Ele é amor e também é justiça, e tem que punir o pecado do homem. Só que Israel, irmãos, vai se converter, vai haver uma conversão nacional, não vai ser tão fácil assim. Vai ser debaixo de juízo, vai ser debaixo de tribulação, debaixo de angústia. É tanto que tem um profeta que diz que haverá um tempo de angústia para Jacó, para os descendentes de Jacó, para a nação de Israel. Lá em Zacarias capítulo 13, se você abrir comigo, Zacarias capítulo 13, versículo 7 ao 9, é importante a gente ler esse texto. Zacarias 13, do 7 ao 9. Se o irmão puder colocar para mim aquele gráfico novamente. O irmão colocou o texto, hein? Que ótimo. Então os irmãos podem acompanhar ali no telão. Eu vou lendo aqui. Diz assim: ó espada, desperta-te contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos exércitos. Fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão sobre os meus pequenos, sobre os pequenos. E uma parte dessa profecia já se cumpriu, quando o Senhor Jesus lá no Getsêmani, lembram disso? Que ele foi preso e as ovelhas, que ovelhas? Os discípulos, ninguém ficou com o Senhor Jesus. Então uma parte da profecia se cumpriu, só que tem a segunda parte. É uma passagem com dupla referência. Uma parte se cumpriu e a outra ainda não. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela, as duas partes da nação de Israel,
serão extirpadas. Hoje no mundo tem, eu vou arredondar para baixo, tá? Para facilitar aqui o cálculo. Tem quase 16 milhões de judeus no mundo, mas vou arredondar para ficar mais fácil. Vamos colocar 15 milhões de judeus no mundo. Então, se fosse hoje isso aqui, 2 partes delas serão extirpadas, exterminadas ou mortas. Isso aí daria quantas pessoas? 10 milhões de judeus seriam extirpados ou eliminados. Expirarão, mas a terceira parte restará nela, que aqui é o remanescente, um pequeno grupo, tá? Então 5 milhões, vamos pensar assim para facilitar o nosso entendimento. E farei passar essa terceira parte pelo fogo. Como é que se purifica o ouro, a prata ou o metal precioso? É no fogo, você aumenta a temperatura ali, você vai eliminando as impurezas para ficar só aquilo que é puro. E Deus sabe lidar com o judeu. Como é que o judeu se arrependia no Antigo Testamento? Era jogando flores, rosas, mandando bombom, falando de amor? Não, era debaixo de juízo. Israel se apostatava, o que Deus fazia? Mandava juízo. Aí o povo, oh Deus, me perdoe, me ajude, né? Clamava pelo perdão, Deus ia lá, perdoava. O povo se apostatava, o que Deus fazia? Juízo, o povo voltava. Se afastava, o que Deus fazia? Juízo, e o povo voltava novamente. Então Deus sabe lidar com o judeu. Só que o judeu é uma amostra do que é a raça humana. Não tem gente que vai para Deus só quando o calo aperta, fica doente, perde dinheiro, perde trabalho, perde tudo, aí lembra que existe um Deus lá em cima, lembra que existe igreja, lembra que existe crente, ora por mim lá na igreja, lá que eu estou por aqui, de problemas. Então o ser humano é tudo igual, né? O judeu é uma amostra do que é a raça humana. Então diz aqui: farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei, direi, é o meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Então isso vai acontecer durante o período da tribulação, quando Israel passará por grandes tribulações aqui no mundo. E no capítulo 12, versículo 10, olha o que diz aqui também: mas sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça. Olha a graça aqui debaixo da tribulação, olha que interessante. E de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram. Então os judeus vão olhar para o Senhor Jesus, para a quem traspassaram. A palavra no hebraico aqui é furo de lança. Então quando o Senhor Jesus voltar, ele vai voltar com a marca da lança aqui do lado, e com as marcas da cruz também. Lembram de Tomé? Porque o judeu tem que ver para crer, o gentio não, tem que crer primeiro para depois ele ver. É o inverso a situação. Lembra de Tomé? Se eu não ver os cravos nas mãos e o furo do lado, eu não creio. Então ele viu e passou mas ele recebeu uma repreensão do Senhor Jesus, né? Não seja incrédulo, seja o quê? Crente. Não fique buscando aí sinais ou provas, simplesmente creia em mim, creia no Senhor Jesus. Então olharão para mim a quem traspassaram, e pranteá-lo-ão como ele, sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então da mesma forma que uma mãe chora pelo seu filho primogênito ou unigênito, Israel, quando o Senhor Jesus voltar, vai ter um grande choro nacional ao reconhecer o Senhor Jesus como o Messias, como Deus, como Senhor e Salvador. E este texto casa com Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, que furaram ele com a lança. E lá em Atos capítulo 1 também, versículo 11 diz: este mesmo Jesus que subiu, da mesma forma ele vai descer. E eu estive lá, irmãos, é interessante, lá no Monte das Oliveiras. Foi de lá que o Senhor Jesus ascendeu aos céus. A minha vontade era ir para Israel e ser arrebatado estando lá em Israel. Eu acho que essa é uma coisa fantástica. Já pensou você lá em Israel e ser arrebatado lá em Israel, né? Eu lá no Monte das Oliveiras, não tinha como você imaginar o Senhor Jesus ascendendo aos céus, corpo, alma e espírito, fisicamente ele subindo. Aí os anjos: por que vocês estão olhando para cima? Da mesma forma que ele subiu, ele vai descer. E em Zacarias fala que ele vai pisar com seus pés no Monte das Oliveiras. Interessante isso aqui. Algo fantástico. E a volta de Cristo está perto, hein? Os sinais estão aí. Você almeja a volta de Cristo? Você deseja que Cristo volte?
Irmãos, sem hipocrisia, eu penso nisso todo dia. E como eu falei pela manhã, eu não vejo a hora de ir embora desse mundo. Eu já não aguento mais, irmãos. Não sei porque tem crente que quer ficar aqui ainda. A Bíblia fala que o pecado tão de perto nos rodeia, tantas coisas que afetam, né, a nossa vida espiritual, emocional e física também. E a Bíblia fala que ao lado de Cristo não haverá choro, nem pranto, nem dor, nem coisa alguma que traga angústia para nós ou sofrimento. Então o crente tem que desejar estar com Cristo. Você tem que ter intimidade com o Senhor Jesus para que você tenha esse desejo de estar com o Senhor Jesus. E quando Ele voltar vai ser uma coisa fantástica, uma coisa tremenda. E aqueles que já creram nele subirão e estarão com Ele. Então durante esse período aqui, irmãos, será um período de juízo para Deus purificar Israel. Deus vai estar julgando e salvando pessoas ao mesmo tempo. Julgando e salvando pessoas ao mesmo tempo. Se você quer detalhes desse período, leia Apocalipse, do capítulo 6 até o capítulo 19. E o livro de Apocalipse é o livro mais missionário da Bíblia. É Deus julgando e salvando pessoas ao mesmo tempo. Deus derramando a sua graça num período chamado tribulação. E olhando para Israel hoje, irmãos, o que a gente vê Israel passando hoje não chega nem aos pés daquilo que Israel ainda vai enfrentar. O pior ainda está por vir para Israel. O judeu tem um lema. Nos primeiros séculos, né, eu estive lá na fortaleza de Massada, foi a última resistência judaica contra os romanos. Muitos judeus subiram lá e os romanos estavam para subir, muitos se jogaram lá de cima e se suicidaram, para não serem pegos pelos romanos. Então hoje o judeu fala assim: Massada nunca mais o judeu vai passar por aquilo que passou em Massada, ter que se matar para não ser pego pelos romanos. E eles falam também hoje: holocausto nunca mais. Então o judeu tem isso em mente, que ele nunca mais vai passar pelo holocausto, porque hoje já está bem estruturado, tem a tecnologia de ponta, tem o sistema de defesa aí melhor do mundo praticamente. Como eu falei pela manhã, muitas nações querem comprar a tecnologia de Israel, né? Só que o pior está por vir para Israel, infelizmente, por causa da apostasia de Israel. Qual é o objetivo de Deus? Purificar Israel, para que aquele remanescente invoque o nome do Senhor Jesus, seja salvo, tenha a salvação e a vida eterna e reconheça o Senhor Jesus como seu Messias. Então, o objetivo de Deus ali é restaurar Israel. Inclusive Daniel falou que é um período que nunca houve na história de Israel. E o Senhor Jesus falou sobre isso em Mateus capítulo 24, mencionando a profecia de Daniel. Será um período único na história da humanidade. Nunca houve igual e depois daquele período não haverá também, tá? Agora, um princípio bíblico: o juízo de Deus não é contra o homem, é a favor do homem. Deus disciplina porque Ele quer abençoar ainda mais. Deus é como um pai, que o filho ali está descontrolado, está em rebeldia, desobediência, e o pai vai lá dar umas palmadinhas, né? Mas hoje não pode mais, né? Hoje tem que tomar cuidado, né? O meu, quando era necessário, ele levava as correçõezinhas, né? Graças a Deus, hoje é um homem aí, honesto, trabalhador, né? E está seguindo na linha correta aí. Então, quando o pai disciplina o filho, não é porque ele odeia o filho, é porque ele ama, ele quer que o filho ande corretamente e ande na linha. E Deus é melhor do que qualquer pai. Então, esse período é para salvar pessoas. Eu vou dar uma passada geral aqui do futuro de Israel, o que vai acontecer então com Israel, tá? Eu vou me virar aqui um pouco para eu poder olhar no... O irmão pode colocar aí para mim? Está bem pequenininho aqui, eu não vou conseguir enxergar lá, vou ter que ficar aqui. Então o que vai acontecer? Os judeus vão continuar voltando para Israel, mesmo na incredulidade, e por conta do antissemitismo, a hostilidade contra os judeus, muitos judeus estão voltando para Israel. Inclusive aqui no Brasil, irmãos, o antissemitismo aumentou mais de 1000%. Brasileiros contra os judeus por conta dos conflitos lá no Oriente Médio. Na Europa mesmo, tem muitos judeus saindo da França, de países da Europa, porque a perseguição aos judeus está muito grande. Então, até a volta de Cristo, eles vão continuar voltando. Israel continuará tendo problemas políticos, sociais, com guerras, conflitos e também atentados. Em 2021, Israel teve um problema com Hamas. Eu falei na minha igreja lá, anotem aí, esse não foi o primeiro nem vai ser o último. Em 2023, o que aconteceu? No dia 7 de outubro, teve o pior da história de Israel, o atentado do Hamas contra Israel. Então, até a volta de Cristo, Israel vai ter esses problemas. Resumidamente, deixa eu te falar aqui.
por que não tem como acabar com o terrorismo, principalmente com o Hamas? É uma questão ideológica, não tem como destruir o grupo terrorista Hamas, porque é uma questão ideológica, pode enfraquecer toda a estrutura, porque o Hamas é um grupo religioso, islâmico, é um grupo sunita, ele se baseia no Corão e também nas hadites. Você pode pesquisar, você pode baixar no Google, tá? O Estatuto do Hamas, a carta de fundação do Hamas, e lá está escrito, o Hamas não quer terra, ele quer a eliminação de todo judeu da face dessa terra. Está escrito lá, está abertamente, está claramente lá, tá? Inclusive fala lá que qualquer tentativa de negociação é inútil com qualquer país ou qualquer outra nação. Então o que poderia mudar é se o Hamas mudasse a sua maneira de pensar. E o filho do Hamas, o Mossab Hassan Youssef, alguém que já ouviu falar dele ou não? Ele é filho de um dos fundadores do Hamas. Leia a história dele, que é uma coisa... Eu já li o livro dele 2 vezes, em 2010 e agora, de novo, por conta do conflito. E ele fala assim, ó, você só combate uma ideologia com outra ideologia. Você não combate uma ideologia com armas. É interessante essa questão. Então, porque o estatuto diz que todo judeu tem que ser morto, porque enquanto o último judeu não morrer, o Islã não pode ser estabelecido na terra e o dia do juízo final não chega. Então eu vou dar um recado aqui para eles. Esse juízo final deles nunca vai chegar, porque Israel nunca vai ser exterminado. Israel é uma nação eterna, embora diga lá as hadites, o livro sagrado deles. O que mais? Israel fará um acordo com o anticristo por 7 anos, e já está caminhando para isso aí também. Teve um judeu que ele disse o seguinte: se o diabo aparecer aqui para trazer a paz no Oriente Médio, eu faço um acordo com ele. Olha que coisa, irmãos, assustadora, né? Então quando o anticristo vier, Israel não vai ter problema nenhum em fazer esse acordo de paz, porque o judeu quer paz, o judeu quer viver bem na sua terra, só que sem Deus, sem o Senhor Jesus, seguindo a sua tradição, seu judaísmo tradicional, seu judaísmo rabínico, né? Mas ele só vai ter paz realmente quando ele reconhecer o Senhor Jesus como seu Messias, como Senhor e Salvador. O que mais? Mas o anticristo quebrará o acordo na metade dos 7 anos. Eu coloquei esse ponto aqui, mas ele está numa ordem errada, tá? Que fala da guerra de Gog e Magog, que muitos estão chegando à conclusão que pode ser um pouco antes do período da tribulação. Alguns colocam no meio da tribulação, outros no fim, enfim, mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui, que é um outro assunto, tá? O anticristo fará uma intensa perseguição contra Israel para destruí-la. Várias nações atacarão Israel na batalha do Armagedon, e Deus fala que ele vai lutar contra essas nações que vierem contra Jerusalém, contra Israel. Deus vai destruir as nações que atacarem Israel. O Senhor Jesus voltará para salvar o seu povo, Israel. Israel, depois de um longo período em incredulidade, aceitará o Senhor Jesus. Os justos de Israel ressuscitarão quando Cristo voltar. Israel e outras nações salvas entrarão no milênio. Davi será rei sobre Israel e os apóstolos, os juízes. Israel será a cabeça das nações. Jerusalém será a capital religiosa do mundo. E Deus fará uma nova aliança com Israel. E ali, irmãos, o Senhor Jesus ele vai tirar o pecado da nação de Israel. E tem um versículo aqui que eu não posso deixar de ler. O texto que o pastor leu, pastor Márcio, voltando lá para Romanos. Eu já estou quase concluindo aqui. Depois eu só vou mostrar qual deve ser a nossa postura diante de tudo aquilo que nós temos ouvido aqui. Acho que eu já passei um pouquinho do horário. Se os irmãos me derem só mais uns minutinhos, eu vou concluir aqui o assunto, tá? E esse é o problema de Israel e é o problema do brasileiro, de todas as nações. Ele diz assim: e assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião, que é um bairro de Jerusalém, não é Sião aqui em Minas Gerais, tá? Sião lá em Jerusalém, virá o libertador. Quem é o libertador? O Senhor Jesus, o Messias de Israel. E desviará de Jacó as impiedades, e esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar o quê? Os seus pecados. Para isso que o Senhor Jesus veio, para tirar o pecado de Israel, tirar o pecado do brasileiro, tirar o pecado do americano, tirar o pecado das nações. Então as nações têm que crer no Senhor Jesus, se arrependerem dos seus pecados, confessar os pecados a Ele, invocar o Senhor Jesus, para ter os seus pecados perdoados, a salvação e a vida eterna. Foi isso que o Senhor Jesus veio oferecer: vida eterna,
a imortalidade, para vivermos eternamente com o Senhor nosso Deus, nos novos céus e na nova terra, onde não haverá choro, nem pranto, nem dor, nem coisa que traga tristeza para todos nós. Então Deus não quer tirar só o pecado do judeu, quer tirar o pecado do brasileiro também. E se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de você crer no Senhor Jesus e fazer como nós vimos hoje pela manhã aqui no capítulo 10, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, não ao pastor da igreja, nem ao irmão da igreja, diretamente ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, visto que com a boca se faz confissão para a salvação e com o coração se crê para a justiça. E em Mateus capítulo 1, versículo 21, né, diz lá que Cristo veio para livrar o seu povo dos seus pecados. Que povo era aquele? O povo judeu, que estava sendo oprimido por Roma, mas ele veio resolver o problema espiritual. Antes de resolver o problema social, Cristo quer resolver o problema espiritual do pecado, da salvação e da vida eterna. Então hoje Cristo está resolvendo qual o problema? O problema espiritual, do pecado. Quando ele voltar, vai resolver do pecado também e das questões sociais. Cristo vai colocar cada coisa no seu devido lugar. Esse mundo aqui, irmão, será uma outra coisa. Haverá uma paz que a gente nunca experimentou ainda. A Bíblia fala que haverá paz até entre os animais. O leão vai voltar a comer palha como boi, e um garotinho lá vai guiar, hoje, né, que são animais ferozes, vai colocar a mão até ali na toca das cobras, porque os animais também não serão mais ferozes. Olha o poder do nosso Deus, né? Ele vai transformar essa criação e a sua natureza. Adiantando aqui já para finalizar então, eu tinha que deixar essa questão bem clara a respeito do pecado. Então quando Cristo voltar, o judeu crê nele, o Senhor vai tirar o pecado de Israel. Israel realmente vai ser uma nação abençoada e vai abençoar as outras nações. Pode passar, irmão. Já para finalizar, eu só vou colocar ali a questão da... Qual deve ser a nossa... Ah, terminou aí? Não tem mais slide? Ah, tá. Eu tenho aqui, eu vou passar para os irmãos então. Qual deve ser a postura da igreja em relação a Israel? Amar Israel. Não só Israel, mas amar a todas as pessoas, que é o segundo e grande mandamento. Amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Olhar para Israel como uma referência. Então como é que eu posso saber se Cristo está voltando ou não? Eu olho para Israel. Israel é a referência para eu saber se o Senhor Jesus está voltando ou não. Não há necessidade de falar em 2 microfones, né? Deixa eu falar só nesse aqui, até para facilitar. Olhar para Israel como referência das profecias, abençoar o judeu. Na verdade a gente tem que abençoar todo mundo, até o argentino, o brasileiro tem que abençoar, amém ou não? Eu brinco com o argentino porque, segundo eles, né, tem essa rixa aí por causa do futebol. Eu estive na Argentina em 2011, aí a moça, quando fui comprar um negócio lá, ela falou, por que vocês não gostam do argentino? Eu falei, não, eu nunca tive problema com o argentino, né? Isso é questão do futebol aí, né? Está tudo em paz entre a gente. Então eu fico brincando, né? Então a gente tem que abençoar todas as pessoas, orar pelas suas necessidades em geral, respeitar Israel, não tentar usurpar aquilo que Deus deu para Israel, porque já no século II surgiu a teologia da substituição. O que é isso? Que a igreja tomou o lugar de Israel. Então todas as bênçãos que eram para Israel foram transferidas para a igreja. Irmãos, isso não é verdade. O que é para Israel é para Israel, o que é para a igreja é para a igreja, amém? Então a gente tem que saber interpretar isso aqui, porque Deus lida com as nações, com Israel e também com a igreja. Aí muitos até falam, nós somos o Israel de Deus. Não, nós somos a igreja do Senhor Jesus. Dentro da igreja tem judeu crente também, tá? Mas Israel é outra coisa. Conhecer sua história e aprender com suas experiências. Romanos 15:4, tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então o que aconteceu para Israel, com Israel, serve para o nosso aprendizado, inclusive em relação à gratidão. Orar pela salvação dos judeus, como eu falei hoje, pregar o evangelho para o judeu, não escandalizar o judeu, ajudar direta ou indiretamente. Eu conheci um judeu, ele estava numa situação bem precária, o Fred, o pastor Alexandre, conhecia ele mais do que eu, né? E ele queria casar, ele falava assim, pastor Ricardo, ore por mim aí para Deus mandar uma Rebeca para mim, né? A gente orava pelo Fred, para Deus mandar uma Rebeca
para ele, né? Aí eu sei que teve um evento e ele não tinha dinheiro para comprar um terno, né? E na ocasião eu ganhei uma oferta especial de uma irmã, que era R$100. Naquela época dava para comprar terno com R$100, né? Hoje você não compra nem a meia, né? Com R$100. Acho que eu exagerei um pouquinho, né? Alguma outra coisa de mais valor dá para comprar aí, né? Mas um terno de R$100 você não acha, acho que nem lá na China acho que dá para comprar um terno aí de 100. Meu filho encomendou um esses dias, ele comprou na Mercado Livre, pagou R$200, né? Você pegava, você parecia papel o terno, mas era só para um evento específico, enfim. Eu senti no coração de dar aquele R$100 para o Fred. Não, na verdade eu fui na loja, na Colombo na época, comprei o terno e dei para o rapaz. Como aquele homem ficou feliz, viu? Ele não tirava o terno, acho que ele até dormia com aquele terno lá. Todo lugar que eu ia, o Fred estava com aquele terno. Então abençoar, irmãos, nós somos chamados para isso, amém ou não? Abençoar pessoas, principalmente com o Evangelho do Senhor Jesus, e ser humilde e reconhecer aquilo que o judeu também tem feito no mundo e que tem abençoado o mundo. E se você analisar, mesmo na apostasia, na incredulidade, na rebelião contra Deus, como que Israel tem abençoado esse mundo? Todo dia Israel cria uma coisa nova, dentro aí da área da tecnologia. Alguém aqui já usou pendrive? No meu estudo está tudo especificado, tudo que Israel criou, e o mundo usufrui. Recentemente eu precisei tirar um siso, né? Foi tanta anestesia ali, chegou uma hora que eu já nem sentia mais. Eu falei, dá mais uma aí, anestesia, né? Quem criou essa questão aí da anestesia? Um judeu. Então aquela pessoa que é antissemita, que não gosta de judeu, não deveria usar nada do judeu também, né? Não, arranca o dente em si, anestesia aí, porque foi um judeu que criou e eu não quero tomar anestesia. Mas não vai, entendeu? Ele vai mandar dar anestesia ali, né? Motor a gasolina foi criado por um judeu. A vacina da poliomielite, rapaz, mas é tanta coisa que o judeu criou que a gente usufrui. O Waze, né? Para você chegar num determinado lugar aí, é muita coisa. Poderia ficar a noite inteira falando aqui daquilo que Israel criou. Então a gente tem que ter essa humildade em relação a Israel, não ser soberbo, porque é uma bênção de relação também. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que amaldiçoarem o judeu. Então, para finalizar, que possamos colocar essas coisas em práticas na nossa vida. E por fim, aqui em Romanos 11, finalizando o versículo falando sobre a glória de Deus, aqui versículo 36. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Israel veio de Deus, está sendo preservado por Deus, e é para a glória de Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E Israel também é para o nosso Deus. As nações também foram criadas por Deus, e elas subsistem por causa de Deus, e também as nações são para Deus. O Salmo 2 que o pastor leu hoje pela manhã é um diálogo entre Deus Pai e Deus Filho. Deus Pai falando para o Senhor Jesus: pede-me que eu te darei as nações por herança, até os confins da terra. Então o Senhor Jesus não pediu ainda. O diabo tentou antecipar isso, lembra disso ou não? Lá em Mateus capítulo 4, no deserto: olha, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Quando que Deus Pai vai dar as nações para o Senhor Jesus? Quando Ele voltar, Cristo vai governar sobre Israel e sobre todas as nações. Então as nações também são para o Senhor Jesus. E a igreja, ela veio dele, existe também por ele e é para ele. Eu e você, nós somos para o Senhor Jesus. A gente tem que viver única e exclusivamente para o Senhor Jesus. Nós pertencemos a Ele. Ele criou a igreja vive por Ele e a igreja é para Ele. Ele é a cabeça da igreja, e a cada dia a gente tem que se submeter ao Senhor Jesus e ao seu senhorio, e glórias sejam dadas ao Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. E nós aguardamos a volta do Senhor. Irmãos, eu estou aguardando com ansiedade a volta do nosso Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então Paulo fecha tudo isso aqui, o passado, o presente e o futuro de Israel. Tudo é dele, por ele e para ele. Olha que coisa fantástica e que coisa gloriosa. Interessante que eu estava vindo para cá ontem, eu lembro só o sobrenome da avenida ali, é Junqueira, alguma coisa Junqueira. Qual é o nome da avenida ali? Depois os irmãos dão uma olhada, tem um poço, eu não sei se é um lava rápido, um poço que está desativado, uma parede preta,
E lá está esse versículo, Romanos 11:36. Alguém já viu ou não? Porque dele, por ele, eu até tirei foto de dentro do olho. Falei, olha só que interessante, é a mensagem que eu vou pregar, ó. Tirei foto e vou guardar para mim aqui. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Israel veio de Deus, vive por Deus e é para Deus, e Deus vai ser muito glorificado ainda através de Israel e também através da igreja do Senhor Jesus. E aí, para fechar mesmo, Pedro fala o seguinte: sabendo dessas coisas que vão acontecer, que pessoas nos convencer em santo trato e piedade? Isso aqui não é só para encher a gente de conhecimento, matar a curiosidade. É para nos exortar, nos edificar também e nos consolar. É para provocar o que em nós? Santificação. Se o Senhor está voltando, o que eu tenho que fazer mais? Ler mais a palavra, eu tenho que orar mais, tenho que pregar mais o evangelho, tenho que abençoar mais os irmãos, entendeu? Tenho que me santificar, tenho que buscar a excelência, porque a gente tem que se preparar para nos encontrarmos com o nosso com o noivo, que é o Senhor Jesus. E Paulo se apresenta como um casamenteiro, segundo aos Coríntios capítulo 11. Eu vos tenho preparado como uma noiva para se apresentar para o noivo. Que coisa linda, né? Então a gente tem que se preparando a cada dia, se santificando, porque o nosso Senhor está voltando. Então se dedique ainda mais. E deixa eu dizer uma coisa: daqui para frente as coisas vão piorar. Talvez os irmãos estejam pensando, rapaz, mas o pastor Rômulo trouxe um pastor aqui pessimista, né? Eu digo que eu não sou pessimista, eu sou realista. Desde que eu sou criança eu ouço, as coisas vão melhorar, e só tem piorado. Só vai melhorar mesmo em todas as áreas e setores, quando o Senhor Jesus voltar. Mas é bom a gente saber disso, né? Porque a gente já vai se preparando, vai se atentando para aquilo que realmente é prioridade, que é o reino de Deus. A gente vai se desprendendo cada vez mais desse mundo, se apegando às coisas espirituais e celestiais. Que Deus abençoe os irmãos. Eu vou deixar o material ali depois com o irmão Paulo, tá? Aí quem tiver interesse, pega com ele, não tem custo nenhum. Foi um prazer estar aqui com os irmãos, e aquilo que não consegui passar para os irmãos, que Deus continue trabalhando na vida dos irmãos, e estudem a palavra, amém? A Bíblia é para ser estudada. Estude o livro de Apocalipse também, que é um livro fantástico, um livro tremendo, que é a revelação do Senhor Jesus Cristo para a sua igreja e para cada um de nós, porque as profecias edificam, exortam e consolam. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com os irmãos. Deus abençoe, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, me perdoe, eu passei alguns minutinhos, tá? E que Deus esteja com os irmãos. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês.